Já fazia semanas que eu esperava essa noite. Era minha chance de escapar um pouco do barulho da cidade, do ritmo incessante das pessoas e de todo aquele caos. Consegui alugar uma pequena casa no campo, isolada o suficiente para que eu pudesse ouvir meus próprios pensamentos, um lugar onde, finalmente, eu teria paz. Quando cheguei lá, tudo parecia perfeito. A casa era aconchegante, com uma varanda de madeira que dava para um vasto campo aberto, e logo ao lado, uma fileira de árvores escuras que se perdiam na linha do horizonte. O silêncio era intenso, quase opressor. Por mais que eu quisesse relaxar, senti uma pontada estranha de inquietação. Era um silêncio diferente do que eu imaginava. No começo, tentei ignorar. É só questão de se acostumar, pensei. Mas, conforme a noite foi caindo, essa sensação piorou. A cada segundo que passava, parecia que as sombras das árvores se estendiam um pouco mais, avançando para perto da casa, envolvendo tudo num breu profundo e sufocante. Tentei ligar algumas luzes internas para me distrair, mas o brilho delas era engolido pela escuridão lá fora. Quando anoiteceu por completo, fiquei com a sensação de que algo estava observando. Não havia ninguém por perto, isso era certo. Mas o peso de estar completamente sozinha, cercada por quilômetros de vazio e escuridão, começou a me atormentar. A casa, antes aconchegante, parecia fria, e cada rangido dos móveis ou estalo das paredes parecia amplificado, quase como se estivesse sussurrando em uma língua que eu não entendia. Lá fora, tudo era um mar de sombras. Eu me senti pequena, vulnerável, como se fosse apenas um ponto de luz perdido em uma vastidão infinita de trevas. Olhei pela janela, tentando encontrar algo que justificasse o desconforto crescente. Nada. Apenas o vazio do campo, uma sensação de abandono que parecia pesar no peito. Era madrugada quando o barulho começou. Eu estava dormindo, ou pelo menos tentando, até que ouvi algo, um som estranho, baixo, como se algo arrastasse no chão lá fora, perto da janela do quarto. De início, achei que era um galho batendo contra a parede, movido pelo vento. Mas conforme fiquei em silêncio, imóvel na cama, percebi que o som não era tão aleatório. Ele tinha um ritmo, uma cadência. Não consegui me mexer. Fiquei ali, ouvindo o som, sentindo meu coração bater mais rápido, quase prendendo a respiração para escutar melhor. Eram passos. Lentos, arrastados, como se algo pesado estivesse sendo puxado bem ao lado da parede do meu quarto. Ouvi-los ali, tão próximos, fez meu corpo inteiro gelar. Eu estava isolada no meio do nada, sem vizinhos, sem ninguém por perto para me ajudar. Quem estaria andando lá fora? Ou pior, o que? Depois de alguns minutos, o barulho parou. O silêncio voltou, ainda mais sufocante do que antes, e por um breve momento me convenci de que talvez tivesse imaginado tudo. Talvez fosse só o som da casa velha, ou algum animal que havia passado pelo jardim. Mas quando comecei a me acalmar, o barulho voltou. Dessa vez, foi mais intenso, como se algo tivesse se aproximado da janela. Os passos eram lentos, pesados, e eu quase podia sentir o chão vibrando sob o ritmo deles. Eu me virei para olhar para a janela, mas estava escuro demais para ver alguma coisa. Só via a escuridão lá fora, profunda e impenetrável, como se algo a estivesse observando, esperando que eu fizesse o menor movimento. Meu coração batia tão alto que eu quase não conseguia ouvir mais nada. Mas o som ainda estava lá, pulsando, insistente. Algo se movia lá fora, e, pela primeira vez, a ideia de ficar sozinha naquela casa me encheu de um medo profundo. Tentava me convencer de que era só minha imaginação, que estava exagerando. Mas, no fundo, sabia que não era. Eu estava ali, imóvel, ouvindo, com uma sensação gelada de que, de alguma forma, aquilo sabia que eu estava acordada. Depois de um tempo, o silêncio voltou. Mas eu ainda estava tensa, deitada na cama com todos os músculos rígidos, esperando qualquer sinal de que o que quer que estivesse lá fora tivesse ido embora. Tentei me convencer de que era apenas algum animal ou um viajante perdido, qualquer coisa que pudesse ser explicado de forma lógica. Mas, quanto mais pensava, mais o medo se arraigava.
A ideia de estar sozinha e isolada, sem qualquer vizinho ou ajuda por perto, tornava tudo ainda mais sufocante. Foi então que ouvi um som mais próximo da janela, como se algo ou alguém estivesse respirando pesado. Eu sabia que não poderia ignorar aquilo por mais tempo. Reunindo toda a coragem que eu tinha, levantei da cama e fui até a janela, com passos lentos e hesitantes. Meu coração parecia martelar contra minhas costelas, cada batida mais forte que a anterior. Apertei o rosto contra o vidro, forçando meus olhos a se ajustarem à escuridão lá fora. No começo, não vi nada além de sombras e a imensidão do campo. Mas, de repente, algo se moveu na direção da luz fraca da lua. Era uma figura, parada, a alguns metros da casa, com os braços estendidos para os lados como se fosse uma cruz. Seu corpo era magro, esquelético, coberto por uma pele tão pálida que quase parecia brilhar no escuro. Mas o que mais me aterrorizou foi o rosto, ou a ausência dele. A figura não tinha rosto. Onde deveriam estar os olhos, o nariz, a boca, havia apenas uma superfície lisa, vazia, como uma máscara de cera derretida. Eu senti um grito se formar na minha garganta, mas estava paralisada. A coisa continuava ali, imóvel, de frente para a casa, como se estivesse me encarando, mesmo sem olhos. Eu queria acreditar que aquilo não era real, que meus olhos estavam me pregando peças na escuridão. Mas então a figura começou a se mover de uma forma estranha, como se flutuasse sobre o chão, sem fazer som algum. Aproximava-se lentamente, e eu sentia que cada centímetro que encurtava entre nós drenava minha vontade de me mover, de respirar. No fundo, algo em mim sabia que aquilo não era humano, nem mesmo vivo. Eu estava sozinha com algo que não deveria existir, algo que só se poderia imaginar em pesadelos. A figura parou, agora mais próxima da janela, e eu senti que, de alguma forma, aquilo sabia exatamente onde eu estava. Eu não sabia o que fazer. Cada instinto no meu corpo gritava para que eu fugisse, mas minhas pernas estavam trancadas no chão, congeladas pelo medo. O ser sem rosto continuava parado do lado de fora, como se estivesse aguardando algo, e cada segundo que passava eu sentia meu pânico crescendo, como uma onda prestes a me engolir. Então, o silêncio foi quebrado pelo som do trinco da porta da frente. Meu coração quase parou. Eu sabia que tinha trancado a porta. Verifiquei 2 vezes antes de ir para a cama. Mas agora, de alguma forma, ela estava destrancada. A maçaneta girou lentamente, como se alguém do outro lado estivesse tomando seu tempo, saboreando cada movimento, ciente de que eu estava ali, presa e apavorada. O som da porta se abrindo foi um dos momentos mais aterrorizantes da minha vida. Eu mal conseguia respirar, meus pulmões pareciam incapazes de funcionar. Alguma coisa, algo sem rosto, algo que não deveria estar lá, estava entrando na minha casa. Ouvi passos. Lentamente, eles ecoavam pelo chão da sala, cada passo pesado e arrastado, como se aquela coisa estivesse se arrastando para dentro, sem pressa, sem qualquer urgência. Era como se soubesse que eu não tinha para onde ir. Eu me escondi atrás da porta do quarto, com o corpo pressionado contra a parede. Tentei pensar em alguma forma de sair dali, mas os passos continuavam, se aproximando cada vez mais. Em meio ao medo, veio uma sensação de desespero absoluto. Eu estava indefesa. Não havia nenhum vizinho para chamar, nenhum telefone por perto. Eu estava sozinha com aquilo. A coisa chegou ao corredor, e os passos pararam por um instante, bem em frente à porta do quarto. Eu fechei os olhos, segurando a respiração, rezando para que, de alguma forma, não me visse. O tempo parecia ter parado. Cada segundo estendia-se em uma eternidade, até que ouvi o som mais apavorante de todos, um arranhar suave na madeira da porta, seguido por uma respiração pesada. Senti as lágrimas escorrerem pelo meu rosto. Eu estava trancada com isso, e cada fibra do meu ser sabia que, se aquela coisa me encontrasse, algo terrível aconteceria. A porta rangeu levemente, como se um peso estivesse se apoiando nela. Eu senti que a qualquer momento ela se abriria, e então, eu estaria face a face com aquilo. Foi quando ouvi um sussurro baixo, quase incompreensível, vindo do outro lado da porta.
Era como uma voz distante, abafada, que murmurava algo que eu não conseguia entender, mas tinha certeza de que era direcionado a mim. O sussurro do outro lado da porta se intensificou, como uma canção macabra em uma língua que eu não conhecia, mas que parecia penetrar minha mente e me encher de uma sensação de vazio e terror absoluto. Eu me sentia prestes a desmaiar, incapaz de processar a ideia de que aquilo fosse real. A presença estava ali, a apenas alguns centímetros de mim, e a porta, que antes parecia uma barreira segura, agora parecia frágil como papel. Foi então que o sussurro parou. Um silêncio denso e insuportável preencheu o quarto, como se o ar tivesse sido drenado de tudo, e por um momento, quase me convenci de que aquilo tinha ido embora. Respirei fundo, tentando controlar o tremor das minhas mãos. Mas então a maçaneta da porta começou a girar. Cada centímetro que ela se movia era como uma batida surda no meu peito, o medo pulsando, uma promessa de que o pior ainda estava por vir. Quando a porta começou a abrir, eu dei um passo involuntário para trás, até sentir a parede fria contra minhas costas. A porta se abriu devagar, rangendo, revelando a figura pálida e sem rosto que agora me encarava diretamente, como se sentisse meu medo, como se estivesse se alimentando dele. A coisa ficou ali, parada, flutuando a poucos centímetros do chão, os braços pendendo como se não tivesse ossos, movendo-se de forma antinatural. Eu estava presa, sem para onde fugir. No desespero, em um impulso que mal compreendi, levantei minha mão trêmula para a frente, como se pudesse afastá-lo. A coisa inclinou a cabeça, imitando o movimento, como se me estudasse. Foi quando percebi, ela imitava cada gesto meu, como um reflexo deformado. Eu movi a mão, e a criatura fez o mesmo, cada movimento um eco grotesco do meu próprio. Tentei recuar, mas minhas costas já estavam contra a parede. Ela estava a centímetros de mim agora, tão perto que podia sentir um frio sobrenatural emanando de seu corpo, como um vácuo que absorvia qualquer calor, qualquer vida. Com uma última tentativa desesperada de escapar, fechei os olhos, me agarrando à ideia de que, talvez, se eu ignorasse, aquilo fosse embora. Quando abri os olhos novamente, o quarto estava vazio. Eu estava sozinha. Passei horas paralisada no chão, sem conseguir processar o que tinha acontecido. Quando a luz da manhã finalmente entrou pela janela, eu criei coragem para me levantar e sair daquela casa. Enquanto fechava a porta pela última vez, meu olhar voltou para o campo onde a figura tinha aparecido. O vazio estava ali, mas a sensação de ser observada ainda me acompanhava, como uma sombra persistente. Dias depois, ao contar a história para um vizinho, ele me lançou um olhar estranho. Essa casa, sempre dizem que tem um visitante que aparece de tempos em tempos. Dizem que ele procura alguém que ainda não percebeu que está morto. Desde então, a visão daquele rosto sem rosto, a sensação do frio que me envolveu, e o som dos passos no corredor nunca me abandonaram. Fui embora, mas parte de mim ficou presa naquela noite, para sempre.